Pedro, então Pedro, espero que se sintam bem de saúde, por aqui tudo bem. Já parece uma carta do Rui Veloso, uma canção do Rui Veloso. Eu gostava que vocês pudessem, se possível, fazer o isco do folar. Eu acho que o isco acaba por ser a parte mais difícil ou mais melindrosa da receita. Por isso talvez eu pudesse começar por aí. Era bom que vocês entendessem que não há fermento nem pó nem fresco com fartura. Por isso eu recomendo que vocês possam fazer o isco em todas as receitas que têm feito. Fazer fermento natural não é difícil, não é fácil, mas requer alguma paciência. Pode demorar até 7 dias ou mais, daí que as pessoas acabam por desesperar e deitar aquilo tudo fora porque acham que aquilo é tudo uma porcaria que ele está. O meu já lá vai em 4 ou 5 dias, já não sei quantos dias são, mas garanto-vos que depois irei ficar com fermento por muito tempo. A Joana está-me a perguntar se o pão com fermento royal precisa descansar. Eu digo não precisa, Joana. Esse pão, como tem um fermento ativo, aquilo é uma base de bicarbonato, aquilo é para fazer crescer no momento em que entra ao forno. Por isso é mexer o pão, acertar o pão numa forma, porque aquela massa é uma massa de género de um bolo amanteigado. Nessa massa vocês podem substituir farinha de trigo por farinha sem glúten. Já experimentaram, já postaram essa fotografia, ficou interessante. Eu pessoalmente, para mim não é pão, mas que é uma receita fácil de fazer, fica uma espécie de um bolo, digamos assim, um bolo que no dia é bom, mas que no dia a seguir começa a esfarelar. O Pedro está a dizer que os meus cursos salvaram o meu casamento. Está bem, Pedro, obrigado. Fico feliz por isso, gosto muito da Rafaela. Por isso fica aí a dica que vocês não precisam de ter este pão a levedar feito com fermento royal. Quando eu digo royal é para vocês terem uma referência a que tipo de fermento é que nós estamos a usar. Esse fermento acaba por ser um fermento que ativa, ele entra em atividade a partir do momento em que tem umidade e algum calor. Por isso, a partir do momento em que vocês põem alguma umidade, ele começa a ativar. Se vocês esperam muito tempo que ele entre no forno, ou esperam que o forno aqueça para meter esse pão, o que vai acontecer é que depois vai tudo à vida. Ou seja, o pão não vai crescer, vai ficar tomido, vai ficar uma massa muito pegajosa, muito feia, e acho que não vale a pena vocês fazerem um pão assim, porque a experiência acaba por não ser boa. Eu propunha, a Rosa está-me a dar aqui uma dica porque ela está-me a ajudar. O Pedro falou em polvo, como confeccionar polvo. Eu posso dar uma dica rapidamente como confeccionar polvo. Nós só temos que perceber uma coisa: o polvo é um molúsculo. O molúsculo tem sal. É um molúsculo que tem muita água também. Se vocês tiverem, vamos por duas partes. Se vocês tiverem o polvo congelado, deixam descongelar, porque aí vai estar mais macio. O que é que isto quer dizer? Que a proteína amaciou porque quebrou no gelo. Então vamos pôr um dedo de água, e quando digo um dedo de água é o fundo da panela com um dedo de altura de água, mas um dedo na forma lateral, não ao alto, senão será muita água. E dessa forma vocês o que fazem é pousar o polvo, meter um testo, que seja uma panela altinha. E ao fim de aproximadamente 20, 30 minutos, vocês destapam a panela e vão cortar junto da cabeça o tentáculo, de forma que vocês tirem uma parte mais grossa do polvo. Se, ao meter o garfo, sentirem que está borracha, ou sentirem que ao cortar ele está borrachado, certo que ele ainda não está cozido. Por isso o que vocês têm de fazer é deixar cozer mais tempo. Entre 40 a 50 minutos o polvo está garantidamente pronto. Seja grande, seja pequeno. Agora, vocês podem é ter um polvo 6, 8 ou um polvo enorme, e aí precisa um bocadinho mais tempo, mas o processo de confecção acaba por ser o mesmo. Um dedo de água no fundo, colocar o polvo, deixar o polvo a cozer durante pelo menos 30 minutos, 20 a 30 minutos, vão verificar o ponto. Quando vocês verificarem o ponto e derem conta que ele está macio, ou meter à boca sentem que o polvo está macio, está perfeito. Aí vocês tiram o polvo, garantidamente fica bom. E não precisam ter o polvo mais tempo que aquilo que ele necessita de cozinhar. Porque normalmente ninguém come polvo cozido com batatas cozidas.
a não ser algum povo, algumas pessoas na zona da beira interior que comem polvo na altura de Natal. De resto, ninguém come o polvo cozido com batatas. Por isso, normalmente o polvo é para confeccionar novamente, ou grelhado, ou assado, ou o que quer que seja. Por isso, eu deixava esta parte do polvo para um online mais à frente, porque eu acabo por ter a possibilidade de fazer o polvo assado diretamente no forno, o que para mim fica uma delícia. Por isso é uma questão de vocês experimentarem. É o polvo que eu como aqui em casa assado, é esse. É assado diretamente no forno, sem cozinhar previamente, está bem? Eu gostava que vocês me dissessem outra coisa. Estavam a falar, a Ana Souza estava-me a falar de que tinha comprado fermento. Está aqui, eu vou puxar um bocadinho para ver se consigo ler tudo. Comprou fermento, mas era de tipo em pó. Não faz mal, deve ser o Fermipan. Disseram-me que para usar metade do que as receitas indicam, pois dizem que é um fermento ativado e é mais forte. Isto é verdade? Eu digo sim, é verdade. É um fermento que vocês podem ter num frasco, dentro do vosso armário da despensa, desde que fechado, que ele vai durar muito mais tempo e é um fermento que vocês podem pôr em prática nesta altura em que escasseia um pouco o fermento fresco. O que vocês, para mim, não é metade. O que acho que vocês devem fazer é dividir a quantidade de fermento necessária na receita por 3. E aplicam essa quantidade. Agora, difícil mesmo é pesar 3 gramas, 2 gramas, 4 gramas. Nas nossas balanças em casa acaba por ser um pouco mais difícil pesar, fazer essa pesagem. Por isso é uma questão de arranjarem uma medida. Aquelas colheres que há à venda, que são colheres de medida, que têm uma colher de sopa, que são aproximadamente 15 gramas ou 15 mililitros. A colher de chá de sobremesa, que tem 7 gramas e meia ou 7 mililitros e meia. A colher de chá, que tem 5 mililitros ou 5 gramas. Por isso, por aí vocês conseguem ter um cálculo aproximadamente da quantidade de fermento em pó. O peso será muito próximo da farinha do açúcar, por isso será mais ou menos isso. Agora, o que eu sugiro que vocês façam é fazer um pedacinho de massa. O que é um pedacinho de massa? Imaginem que uma receita leva 10 gramas de fermento. Vocês pegam em apenas 3 gramas de fermento fresco e põem o fermento fresco numa tacinha com um bocadinho de água, pode ser 100 gramas de água e 100 gramas de farinha. E mexem. Tapam com um paninho úmido e deixam ficar a levedar. Quando aquilo fizer uma esponja, se vocês abanarem aquilo, parece mesmo uma esponja, o que vocês vão fazer é aproveitar essa esponja para fazer o vosso pão. Ora, vocês têm que contarem que já têm lá 100 gramas de farinha e já têm 100 gramas de água. Se na receita levar X gramas de farinha e X gramas de água, contem com essa quantidade de água e de farinha para fazer o vosso pão. Eu fico muito contente por vocês terem postado receitas fantásticas. Eu tenho tido aqui fotografias muito bonitas de muitas coisas que vocês têm feito com a base de fermento. O fermento em pó, por isso que será o fermento seco de padeiro, ou o fermento fresco, eles são a mesma coisa. Um tem água, outro não tem. Ou seja, um tem umidade, outro não tem. Basta que vocês tenham a possibilidade de utilizar esse fermento e que possam dividir por 3. Basta isso. A Ana está a dizer que vende, o IKEA vende, mas o IKEA não está fechado. Eu julguei que sim, que o IKEA estivesse fechado. Mas pronto, o IKEA vende fermento em pó. Pronto, fica aqui uma sugestão. Há outras lojas que também podem conseguir esse fermento, mas se o IKEA vende, é uma possibilidade, não sabia. A Rosa está-me aqui a falar do Pedro Filipe, colher de cafre, não sei o que é, cafir? Uma colher de cafir? Não sei se é cafir que ela se está a referir. O cafir acaba por ser uma... Não, as colheres de medida. Não sei o que quer dizer, não percebo. Não percebo o raciocínio da frase. Vamos lá ver, ela está a escrever. Não é o fermento. Então o que é? Bom, vamos passar à frente. Eu assim não consigo falar e atender às vossas mensagens escritas. E vamos então só... Eu vou ver só as mensagens que sejam do tema que nós vamos discutir hoje, que é o folar, é o pão de ló popular, vai ser o pão de ló popular, e vai ser também o cabrito ou cordeiro.
Vamos então, se não se importarem, fazer já o isco do fermento, para fazer o fermento para o folar. O folar é aquele folar que é salgado, por isso ele não, pode ser doce, também pode ser doce, no caso é doce, mas vocês podem juntar também algumas coisas salgadas, porque há folares em várias zonas do país que são salgados, ou que têm bacalhau, ou que têm carnes. Para mim o mais interessante é o folar transmontano, mas este folar que eu vou indicar e que vamos fazer é um folar doce. Ele tem os ovos cozidos no topo, que é emblemático, isso fica muito giro. A Rosa está-me a dizer que afinal no IKEA vende as colheres medida e não o fermento. Pronto, fica a dica, mas o IKEA está fechado, por isso não adianta pensar nisso. Vamos então começar pelas dicas que eu vos vou dar sobre o folar. A ideia do folar é um pouco pegar naquilo que eu disse há pouco sobre enriquecer o vosso pão com menos fermento. Eu vou pegar em 100 gramas de farinha com 100 gramas de água, juntar os dois, juntar 1/3 do açúcar da receita que vai estar postada no nosso site. Por isso vocês depois, estas duas receitas do borrego e do pão de ló vão estar no nosso site, postadas no nosso site. É uma questão de vocês irem lá ao site segredojava.pt e verificarem as receitas que estão postas, que vocês vão querer fazer, que são aquelas das dicas que eu vou dar hoje. Por isso, este fermento ou este isco é a força do pão. Quando eu outro dia postei uma receita que parecia uma rosa de brioche que foi confeccionado numa forma de pino, a receita é esta. Por isso, vocês com esta base podem fazer tantas ou mais receitas quantas as que têm feito com o nosso pão. O pão foi feito na RTP, já há centenas e centenas de pessoas a fazer aquele pão. Não custa nada dizer de onde vem o pão. Eu não fico contente nem mais rico por vocês dizerem que a receita é minha, mas de facto a receita é minha e não há necessidade de estarem intitulados a receita. Eu já vi muitos posts aqui em que as pessoas dizem: não, esta receita é minha, esta receita é minha, esta receita é minha. Eu não me importo que digam isso, porque eu não me vou chatear com essa porcaria. Mas o que é facto é que se a receita é de alguém e foi retirada de um sítio onde toda a gente viu que fui eu que fiz a receita e toda a gente sabe, alunos da escola, que a receita é da escola, acho que não há necessidade de estarem a querer intitular de uma receita que ao fim e ao cabo resulta, mas que não é uma receita tão boa assim. Por isso, existem receitas muito melhores de pão. Esta é uma receita prática sem dúvida, mas vocês conseguem fazer muito melhor, ou conseguimos fazer muito melhor pão. Voltando então ao nosso folar, vamos fazer o isco. Então o isco é feito com 100 gramas de farinha, 100 gramas de água ou leite. Aqui vocês vão ter que medir a densidade. Leite gordo, de preferência, vai a ficar uma massa mais rica, mantém a frescura durante mais tempo. E a água, baixa a densidade, como não tem densidade, acaba por ser uma massa que pode perder umidade durante mais tempo. Ou seja, requer um cuidado diferente na confecção no forno. E é uma massa que não pode ser guardada durante tanto tempo, porque ela pode começar a secar mais depressa. Por isso, vamos pensar que vamos fazer este isco simplesmente com água. Então vou ter 100 gramas de água, 100 gramas de farinha. A farinha a utilizar aqui, de preferência, farinha extra fina. Não importa a marca, importa que vocês arranjem uma farinha extra fina ou bem fininha, que é para vocês terem uma massa mais leve. Quanto mais leve for a receita, a farinha, mais leve é o pão que nós vamos fazer. Daí eu ter feito outro dia aquele pão que postei naquele fascículo engraçado de quadradinhos, em que o pão estava de facto muito fofo e manteve-se fresco e fofo durante muito tempo, porque ainda morno eu meti num saco de plástico e deixei ficar e aguentou praticamente 3 dias. Por isso só não aguentou mais porque simplesmente quisemos comê-lo, ele estava saboroso. Vamos então pegar nessa água e farinha misturadas e juntar ou o fermento seco ou o fermento fresco. O fermento que nós vamos usar aqui são as 20 gramas de fermento padeiro para o folar. Em que vocês tiverem paciência podem reduzir a quantidade, mas 20 gramas é o que eu acho suficiente para ficarmos com uma receita boa de se conseguir um resultado muito, muito bom nesta preparação. Misturar os três e juntar também depois, ou misturam a farinha, água, fermento, ou misturam farinha, água e açúcar. O fermento com o açúcar é que não devem ser misturados em simultâneo,
Por isso, posso misturar a água, farinha, juntar o fermento, dissolver, mexendo, e depois pôr o açúcar, mexer novamente e repousar. Quanto tempo repousa? 1 hora. Isto é importante que repouse 1 hora pelo menos, mais do que 3 horas não, porque vocês aí vão ter um fermento. Então aqui está. Chefe, então afinal o fermento é isso? Sim. O fermento, uma massa que vocês podem ter e manter viva durante muito tempo, é precisamente isto. Então vocês podem ter uma receita extra, não tem nada a ver com folar, atenção. Vocês podem ter uma massa velha, podem criar uma massa velha que acaba por ser um guisco, que acaba por ser um fermento vosso, obtido com a transição do fermento, água e a farinha. Então o que é que vocês precisam ter? 100 gramas de água, 100 gramas de farinha e apenas 3 gramas de fermento. Se vocês misturarem os três e deixarem levedar durante 12 horas, vocês vão retirar massa e vão alimentar massa. Com quê? Se vocês tirarem 100 gramas dessa massa, ainda sobram 100 gramas dessa massa azeda. Então vocês vão juntar 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. Atenção que a água que eu estou a falar desde o início é sempre água fervida ou água, quanto não seja de garrafão. Filtrada, fervida ou de garrafão. Para vocês terem uma massa melhor. Então vocês vão ter que alimentar a vossa massa azeda e fazem pão passado mais 10, 12 horas. Então nesse caso, vocês tiram todos os dias 100 gramas dessa massa, que substitui 10 gramas de fermento padeiro. Atenção, que 100 gramas dessa massa substituem 10 gramas de fermento padeiro, mas têm de ter consideração em que essa massa azeda vai com água. Logo, vocês vão ter que colocar menos água na receita. Fiz-me entender? Eu não sei se... Uma coisa é estar a falar para vocês e vocês olharem para mim e eu ver a vossa reação através do olhar. Outra coisa é estar a falar para o telemóvel e ninguém me diz nada, parece um parvinho aqui a olhar para mim mesmo. Por isso, eu acho que vocês entenderam, porque pelo menos fica gravado e vocês vão ver a seguir. Voltando à nossa receita de folar, após termos essa massa a levedar durante 1 hora, o que nós vamos querer é fazer a massa de seguida. Agora é assim, a massa do folar pode ser feita à mão. Demora o mesmo tempo que demora fazer uma massa na máquina, garanto-vos. Agora, uma coisa é certa, vocês ao fazer à mão vão se cansar. Mas a última vez que vocês façam a massa na batedeira, vão preferir a batedeira para sempre, porque assim não se cansam. Demora aproximadamente 20 a 30 minutos a confeccionar. Por isso, a diferença dos 10 minutos que eu estou a falar é o calor das vossas mãos a produzir calor à massa, ou o calor produzido pelo amassar ou pelo enrolar da massa na batedeira, que se transforma nisso. Ou seja, conseguem poupar 10 minutos numa batedeira melhor, ou num calor das mãos melhores para fazer a vossa massa. Depois é seguir a receita. Vão juntar os restantes ingredientes. Por isso, em termos de ingredientes, se vocês conseguirem ir ver já ao nosso site, vocês têm lá a receita. Mas mesmo assim eu vou postar aqui a receita, porque eu consigo fazer isso. A receita de ingredientes é o que está. Eu preciso de 500 gramas de farinha, 100 gramas de manteiga, 75 gramas de açúcar, 20 gramas de fermento padeiro, 3 ovos, uma colher de sal fino, uma colher de chá de café a 1 grama só, atenção, raspa de uma laranja, uma colher de café de sementes funcho moídas, uma colher de café de canela e 4 ovos cozidos. Se vocês não tiverem sementes de funcho, podem usar as sementes como é que se chama? Erva doce, também fica bem. Alguém me está a dar aqui uma dica, comprar... O mais simples é comprar Nano Pingo Doce massa de pão, dividir, colocar no congelador, retirar antes 4 horas e cresce de forma o pão, é prático, é barato, só atenção, dividir as porções antes de colocar no congelador. Bom, nós estamos a falar de massas, Idalina, nós estamos a falar de massas puras, massas sem porcaria alguma para se manterem congeladas. Se vocês congelarem esta massa, ela não vai crescer da mesma forma. E a massa que se compra no Pingo Doce ou em qualquer outra padaria, provavelmente, já vem com melhorantes para aguentar o gelo, para aguentar o tempo em que vai ter que estar a repousar sem estar num ambiente de conforto. Por isso, nós na escola não usamos melhorantes. Nós na escola, o químico que nós usamos é para bolos, é o fermento royal ou outro,
por isso não vou usar essa técnica, porque vai ocupar espaço no congelador e nesta altura ou temos uma arca grande ou então não vale a pena comprar pão para meter no congelador. Primeiro, a massa no nosso congelador não vai congelar convenientemente, provavelmente demorará horas a congelar, e essa massa, da forma como ela é feita, tem que ser congelada o mais breve possível. Por isso, de qualquer forma, obrigado pela dica, fica aí a dica. Se acha que é mais simples, depois continua a fazer o pão assim, dessa forma. Neste caso, desta receita, já disse 3 ou 4 vezes, eu vou escrever, se usarem fermento seco, eu vou pôr entre parênteses padeiro, que é para vocês não confundirem com fermento branco, que é para bolos, usam 1/3 da quantidade. Agora, é fazer contas. Se eu preciso de 20 gramas para fazer um pão, para fazer neste caso o folar, é dividir 20 por 3 e dá a quantidade que vocês sabem na máquina de calcular, se é 318, podem pôr apenas 6 gramas, que 2 gramas de fermento padeiro divididas por 3 não dá quase nada, por isso podem pôr precisamente 6. Se quiserem pôr 7 gramas de fermento, que é uma saqueta, precisamente, é uma saqueta de Fermipan, que são 7 gramas, será o suficiente para fazer esta receita, está bem? É isso, a Rosa também já respondeu. Aproveita, a Ninita está a dizer aproveitem para pôr receitas, mas não complicadas. Nós não temos receitas complicadas, nós poderemos ter receitas mais complexas, em que se vocês não têm as técnicas adquiridas na escola, não as vão concretizar. Eu posso pôr muitas receitas e passar o dia a escrever receitas, só que vocês olham para aquilo e não vão conseguir fazer as receitas, se não souberem aplicar as técnicas adquiridas na escola. Por isso, não adianta nós queremos complicar, é verdade, não adianta pôr receitas complicadas, mas as receitas que nós pomos e que nós colocamos são receitas com algum conhecimento de formação que nós damos na escola. Em relação à preparação da receita, eu sei que vocês depois vão lá buscar a receita, mas eu vou colocar aqui outra vez e assim vamos ler todos em conjunto. Por isso, a primeira parte da receita diz preparar um lixo com 100 gramas de farinha, 100 gramas de água, fermento, 1/3 do açúcar, que são apenas 25 gramas, não esqueçam. Eu tenho a possibilidade de fazer este isco e ao fim de uma hora é que vão fazer a massa com os restantes ingredientes, até esta massa fazer um véu ou atingir 28 graus. Como é que eu vejo que a massa tem 28 graus? Pode ser até com o termómetro ver a temperatura. Vocês sabem que o termómetro ver a temperatura provavelmente não vai conseguir fazer os 28 graus, mas sabem que vai subir. Como é que eu vejo sem ter termómetro? Basta que vocês peguem num pedaço de massa e tentem abrir como se fosse a querer fazer um véu. E eu costumo dar uma explicação muito engraçada, que é, pegam numa chiclete, mastigam a chiclete e se tentarem fazer uma bola, ao fim de 1 minuto vocês não conseguem porque a bola rasga, a bola rebenta. Então é a mesma coisa, se vocês mastigarem durante 5 minutos uma chiclete, vão conseguir ter perfeitamente uma bola grande, forte, é como se fosse o véu que nós temos da massa neste caso, pode ser massa de pão, mas neste caso da massa da bola, do folar, está bem? Por isso, nós vamos fazer essa mistura, amassar os ingredientes todos necessários. Não esqueçam que eu não vou pôr as 500 gramas de farinha, eu vou só pôr 400 gramas de farinha. Eu não vou pôr água, não vou pôr nada, porque eu não tenho mais água, mais nada na receita. E os ovos cozidos são para nós pormos em cima, para depois embrulhar, digamos assim, a massa. Por isso, eu vou ler novamente a receita. Vamos então deixar levedar pela segunda vez, por isso após a primeira levedação, que é o isco, nós vamos fazer a massa, que vai levedar outra vez. E depois vamos dividir em 2 bolas. Deixar levedar pela segunda vez. Tender 2 bolas, reservar 4 bocados de massa para formar 4 tiras, que é para entrelaçar a parte do folar. Por isso o folar vai ficar com uma imagem bonita, porque nós vamos entrelaçar os ovos que estão cozidos no centro da massa. A Rosa ontem enviou-me umas receitas, as fotografias do folar. Eu não tenho aqui comigo. Eu acho que se ela puder postar, ela pode postar a fotografia aqui nesta parte onde nós estamos a escrever, e vocês vão ver que a massa está entrelaçada, ou seja, os ovos estão dentro da massa, a massa cresce com o ovo lá dentro, depois passamos a massa em tiras que é colada com o ovo, pincelamos, deixamos levedar pela segunda vez, ou seja, tem a levedação do isco, tem a levedação da massa e tem a levedação do folar já pronto.
Quanto mais levedar esta massa no último instante, que pode demorar à vontade de 1 hora e meia, vocês vão ter um foulard mais rico, mais fofo. Daí o outro dia ter conseguido aquele pão doce de coco com um miolo e uma textura fantásticos, mas que realmente levedou o tempo suficiente para depois ir ao forno e cozinhar. Não precisam ter uma temperatura superior a 170. 180 graus será o máximo de temperatura que vocês devem usar neste tipo de massas, está bem? Estas massas são umas massas leves, são massas que não requerem uma temperatura muito forte para cozerem. Quanto mais calor tiverem, mais cruas podem ficar no centro, por isso convém que o calor seja distribuído uniformemente pelo forno, coza o foulard de forma a que ele possa ficar cozidinho e ficar douradinho, que é esse o objetivo. Por isso, assim que a Rosa puder pôr a fotografia, agradecia, porque ela tem a fotografia com ela. Voltando ao nosso tema de hoje, eu não sei se daqui vocês querem esclarecer alguma dúvida. Nós já temos a parte do foulard explicada, agora ia passar para a parte do pão de ló. Se houver alguma dúvida que vocês tenham em relação a esta receita... Bom dia, Ana Pinto. Se vocês conseguirem dizer se há dúvidas ou não, que era para eu avançar com a receita seguinte, que é o pão de ló. Mais uma vez, a cor que vocês podem dar ao vosso foulard com uma colherinha, uma colher muito pequena, basta uma colher de café de açafrão da Índia, conseguem dar ou simular uma cor bonita, tipo uma bola caseira, uma bola com ovos caseiros. Eu tenho ovos caseiros, eu consigo comprar ovos caseiros aqui numa quinta próximo, que é uma quintinha pedagógica, tenho animais. Eles neste momento precisam vender e escoar os ovos que têm, ovos de pata e ovos de galinha. Aqui tem é perto de Pozinho, por isso eu acho que é mesmo Pozinho, fica entre Pozinho e Canelas, é a quintinha pedagógica. Eles vendem lá ovos, por isso é uma questão de vocês usarem esses ovos e vão ficar com uma cor de bolo e pão de ló muito, muito mais bonita. E os ovos são bons. Só um pormenor acerca dos ovos de pata. Os ovos de pata têm uma gema muito grande e têm muito pouca clara. Daí em não se usarem nos ovos de pata nos bolos. Mas se vocês fizerem pão de ló com as gemas, é perfeito. Agora, pesem as gemas, porque cada gema pode aproximadamente pesar 50 a 60 gramas. Só uma gema, por isso é muita coisa. Quanto uma gema normal de um pão de ló ou de um bolo pesará só as 20 gramas. Por isso eu já vou dar essas dicas a seguir do pão de ló. Quanto tempo leveda pela segunda vez? Está o António Guerra, um abraço, António. Vai levedar pela segunda vez e pode demorar até 1 hora e meia, depende do ambiente de conforto que vocês têm em vossa casa. Quanto mais quentinho estiver o ambiente, melhor para levedar a massa. Agora, não precisam ligar o forno para aquecer esta massa, tenham paciência em fazer o foulard. O foulard é feito com alguma lentidão, com algum carinho, que é para a massa resultar depois de uma massa fofa, boa, sem utilização de outros produtos. Em relação ao foulard, se vocês quiserem substituir, que eu tenho aqui a manteiga, 100 gramas de manteiga, quiserem substituir por metade azeite, e um azeite caseiro, que é um azeite frutado bom, de boa qualidade, podem-no fazer. Vai em manter a frescura da bola, ou neste caso do foulard, por muito mais tempo, porque o azeite não é uma manteiga nem uma margarina. O azeite é uma gordura líquida e a manteiga ou margarina é uma gordura sólida que após aquecer perde a água. Por isso, quando nós confeccionarmos um bolo que leva manteiga ou margarina no forno, o bolo fica saboroso, mas ao fim de 24 horas o bolo começa a secar. E se eu utilizar óleo ou azeite virgem, eu vou ter uma receita em que vai marcar presença se for azeite, óleo não marca presença, e nós vamos garantidamente ter um bolo fresco por muito mais tempo, porque o óleo não perde a água e a margarina e a manteiga perdem simplesmente a água na confecção, fazendo com que depois seque com mais facilidade, mas acho que não dá tempo de secar. Acho que nós estamos a comer coisas muito boas em casa. Ainda ontem fiz uma mousse ao forno, que eu próprio me fui lambuzar com a mousse, ainda estava quente, mas soube muito bem. Por isso, fica a dica de vocês fazerem coisas simples. Eu posso dar rapidamente a receita, são 100 gramas de chocolate ao vosso gosto, 2 ovos e 40 gramas de manteiga. Bater as claras em castelo, juntar as gemas, continuar a bater. Depois derreter o chocolate em banho-maria ou micro-ondas e juntar a manteiga.
envolver a pasta de chocolate à mistura de ovos, que já estão fofos, envolver, não precisam ter cuidado, metem numa taça qualquer, eu ia pôr papel vegetal, mas não precisam pôr papel vegetal, simplesmente uma taça que possa ir ao forno, e metam no forno, 10 minutos no forno, ficou fantástico, acreditem que ficou mesmo muito bom. Quanto melhor for o chocolate, e se vocês gostarem de chocolate mais forte, então nesse caso vocês utilizem o chocolate que gostem. Fica uma dica engraçada de uma sobremesa muito rápida, que em 5 minutos a massa está pronta, mais 10 minutos é o tempo que demorou a fazer no forno. E enquanto se lava a louça, nós temos uma mousse para comer de seguida. LM Reis está-me a perguntar, ela chefe, sei que vai alterar de certo sabor, mas pergunto se posso fazer receita de pão sem açúcar, nenhum, ou mesmo adicionar algum mel. Sim, sim, o mel é perfeito para substituir o açúcar. Se vocês usarem o açúcar amarelo, como alguém já perguntou que eu depois não respondi, também podem substituir o açúcar branco refinado por um açúcar amarelo que é mais puro, por isso não sofre refinação. Ele tem uma refinação diferente, julgo que seja isso. Nós não temos cá o nosso amigo da RAR para nos dar essa explicação, mas creio que sim, é isso. O açúcar amarelo é um açúcar mais puro, para mim é um açúcar mais saboroso, mas que marca cor, ou seja, ele deixa pigmento nas receitas. Se for um bolo de chocolate, perfeito. Se for um bolo de ovos ou um pão de ló, ele pode ficar ligeiramente... a Eliana é brasileira, marrom. Se ficar marrom, vai ser um pão de ló um pouco estranho, mas bom, de certo que vai ficar bom. Por isso é uma questão de experimentar, sim. O mel, se utilizarem mel na receita, por favor utilizem um mel suave, um mel eucalipto, um mel rosmaninho, um mel que seja suave e que não marque muita presença, porque senão vocês vão ter a receita com um sabor inteiro a mel e pode ser agradável para uns ou não tão agradável para outros. Vou passar então à receita de pão de ló. Eu vou postar a receita agora. Queria que vocês vissem. Eu tenho 10 gemas de ovo mais 4 ovos. Não esqueçam que as 10 gemas de ovo são apenas 200 gramas de ovo. Gemas, não é? Está bem? 200 gramas, porque cada gema tem aproximadamente 20 gramas, logo 10 são 200 gramas. E 4 ovos, os 4 ovos é igual a 200 gramas também de ovo. Está bem? Por isso, estes dois parâmetros são muito importantes que vocês o entendam, porque eu não preciso de ter 4 unidades de ovo, eu posso ter 2 unidades de ovo. Se os ovos forem grandes, eu vou ter a mesma quantidade. Importa é que a quantidade seja esta. 4 ovos é igual a 200 gramas, assim como 10 gemas é igual a 200 gramas. É aqui que eu preciso de 400 gramas disto tudo. Por isso, não ponham 500, que vai ficar melhor, porque não vai ficar, mas ponham a quantidade necessária na receita, mas a peso. Então, no caso das gemas, já sabem que só podem pôr, eu em cima pus, acho que fui eu, pus 2000 gramas de ovo, são gemas, não são? 200 gramas de gemas é igual a 10 unidades. Desculpem, eu estava a ler o que tinha escrito e escrevi mal. O que eu estava a dizer é que se vocês utilizarem ovos caseiros, vocês vão ter que pôr gemas, são gemas até 200 gramas, e ovos são ovos até 200 gramas, por isso não ponham mais do que é necessário. Guardem depois as claras, que dá para fazer pudins claras, dá para fazer merengues, dá para fazer imensas coisas que vocês podem utilizar e que em breve nós podemos postar algumas informações sobre isso. A seguir na receita eu preciso também de 250 gramas de açúcar. Aqui o açúcar convém que seja um açúcar branco, porque lá está, o açúcar amarelo vai dar um certo pigmento acastanhado ou bege à vossa receita de pão de ló. A farinha convém que seja mais uma vez uma farinha bem fina. Existe, e eu vou escrever farinha candeal. A farinha candeal é uma farinha em que vocês podem comprar no Corte Inglês, tem de certeza. No Jumbo já aparece esta farinha também. É uma farinha extra fina, é uma farinha super fina, com índice de proteína baixo. Por isso, ao ter um índice de proteína baixo, vai fazer com que o bolo, neste caso o pão de ló, cresça com mais leveza, sem o peso da proteína a dar elasticidade, que é que depois o desenvolvimento do glúten. Como aqui o glúten não se desenvolve com tanta força como numa massa em que nós amassamos, aqui a farinha é simplesmente envolvida, nós não vamos ter esse problema.
A Ana Pinto está-me a escrever a receita, pode confirmar a medida da mousse. Penso que o chefe disse 2 ovos, sim, que são 2 claras mais 2 gemas, 100 gramas de chocolate ao vosso gosto e 40 gramas de manteiga. Correto. Ui, pus correto, está bem. A ideia é que vocês façam este pão de ló. Então qual o procedimento? Eu vou então colocar o procedimento, ou como se faz, aqui na nossa conversa. Eu vou ter então, forrar uma forma de barro com papel manteiga, conforme as indicações. Ei, não tenho papel manteiga. É difícil, provavelmente, mas se tiverem folhas de impressora, também dá. Se vocês tiverem papel vegetal, também dá. Ai, não ficou com aquela apresentação que eu queria, não ficou tão bonito como na escola, não ficou tão bonito como nas confeitarias. Esqueçam, importa é o conteúdo. O papel vai proteger a cozedura. Se tem forma de barro, faz todo sentido, porque a forma de barro vai absorver calor e irradia calor durante muito tempo, que é o ideal fazer isto na forma de barro. Mas se vocês tiverem a possibilidade de fazer isto numa forma que não tiverem de barro, numa forma de metal, o papel também vai proteger a massa. Também por isso tenham algum cuidado na utilização do papel que vão usar, porque o papel cavalinho das folhas de cadernos A3 será o ideal. Os miúdos estão em casa, se eles trouxeram as pastas, retirem-lhes lá 3 folhinhas que vai ser o necessário. Como vocês vão forrar, eu também não vou explicar porque não vou conseguir fazer agora. Por isso, é tapar o pino do meio com as 3 folhas na ponta e depois embrulhar a massa, distribuir o papel pela forma e distribuir a massa por cima do papel, colocar o tampo, que é outra forma de barro, e levar ao forno à temperatura que eu recomendo aqui, que são os 220 graus, durante os primeiros 20 minutos. Por isso, voltando à receita, batem os ovos com açúcar 20 minutos, juntam farinha peneirada, pode adicionar um pouco de fermento. Isto é opcional. Porquê que eu indico aqui o fermento Royal, neste caso Royal fermento de bolos, no pão de ló, que não leva? A ideia é que vocês, com um bocadinho de fermento, possam dar a força que a vossa batedeira não vai produzir quando bater os ovos com açúcar. Por isso, quando eu tenho um pão de ló fofo, sem adição de fermento, é porque os ovos com o açúcar bateram o tempo suficiente para conseguirem ter fofura ou ar suficiente. São milhões de bolhinhas que temos ali de ar que vão ser revestidas com a farinha que nós cuidadosamente vamos envolver na batedeira de baixo para cima, ou se usarem uma batedeira planetária da canuda ou outra, vocês vão ter a batedeira na potência 1 e vão envolver a farinha cuidadosamente na massa, por isso não tem problema nenhum. Se porventura quiserem fazer este pão de ló de chocolate, retirem, e deixem-me só confirmar a farinha que eu tenho, são 150, podem retirar 30 gramas de farinha e adicionar 30 gramas de cacau. Vocês já sabem que o cacau que eu uso é aquele cacau do Lidl, aquele cacau 2040, que é um cacau fantástico, é um cacau muito bom. É negro, é saboroso e tem um toque a fumo que me agrada, mas podem usar outro cacau. Por isso 30 gramas deste cacau servem ou são suficientes para vocês substituírem 30 gramas de farinha, mas peneirem os dois em simultâneo, ou seja, peneirem com coador para uma folha e depois, quando for para adicionar a farinha, e neste caso com o cacau, adicionem aos poucos e vão ter na mesma massa preparada para um pão de ló de chocolate. Se quiserem pôr, em vez de cacau, se quiserem pôr um bocadinho de café, podem pôr café solúvel, mas nesse caso ponham a bater os ovos com açúcar mais o café solúvel. Acho que uma colher de chá será mais que suficiente para esta receita. Se quiserem utilizar um aroma, neste caso laranja ou limão, toranja ou lima, o que eu sugiro que façam, em vez de estar a utilizar a raspa propriamente dita, vocês tiram uma casca fininha com descascador de cenoura, da laranja ou do citrino que vocês quiserem usar para aproveitar, e põem a ralar ou a moer, digamos assim, numa máquina com o açúcar. E o açúcar que vocês vão utilizar para bater os ovos será precisamente um açúcar aromatizado. Por isso, esse açúcar é fácil de vocês fazerem, já têm as dicas, e é uma questão de vocês experimentarem, porque vai realmente ficar muito bom. Fazem um pão de ló de laranja, um pão de ló de limão, um pão de ló daquilo que vocês quiserem, e garanto-vos que é um pão de ló muito saboroso. Pequeno almoço, lanche
No almoço vocês podem servir, estava a brincar, mas pode ser no almoço, não como refeição, mas como na sobremesa, com uma bola de gelado, um creme inglês que façam por cima, um chocolate derretido com um bocadinho de leite, faz um molho bom de chocolate, uma fruta que está a amadurecer rapidamente, sem previsão de aproveitamento, vocês esmagam a fruta num tachinho, juntam um bocadinho de água, um pouquinho de açúcar ao mel e fazem um molho de fruta para pôr por cima dessa fatia de pão de ló. Por isso há sempre aproveitamento, por favor. Sigam aquela dica que eu vos dei de aproveitar e não comprarem mais nada até terem consumido o que têm na arca, o que têm no congelador, no frigorífico ou na despensa. Porque estamos a meter muitas coisas na despensa sem sabermos o que temos na arca ou o que temos na própria despensa. Não me custa nada, estou a dispor 2 horas por dia para ajudar. Não precisa ser aluno. Pode ser uma pessoa que tenha simplesmente essas dúvidas ou queira saber como se faz. Quando eu digo não me contactem por Messenger para tirar essas dúvidas, eu quero é que vocês sigam o que está na minha página para eu poder responder. Porque ao responder naquela página, fica escrito e as pessoas que têm dúvidas sobre um aproveitamento podem lá ir buscar. Essas dúvidas têm lá receitas boas. Acreditem que eu já lá pus uma receita dos mexilhões, da pescada, de perus. Tem lá dicas fantásticas da carne assada. Vocês têm lá dicas fantásticas na minha página para poderem ver as respostas que provavelmente sejam as vossas perguntas. Ou seja, se vocês tiverem a fazer um aproveitamento de alguma coisa que tenham que não saibam, pá, não me custa nada eu ajudar, está bem? Por isso, ponham lá as vossas dúvidas. Se não responder naquele momento, eu respondo mais tarde. Agora, não façam uma pergunta para responder na hora de jantar. Na hora de jantar também estou com a minha família, também estou provavelmente a fazer o meu jantar, também estou eu a aproveitar aquilo que eu tenho no frigorífico, nas arcas na minha despensa para poder também usufruir de matéria nova que eu possa ir comprar, em vez de ir 2 vezes por semana às compras. Provavelmente uma vez por semana chegará, uma vez 10 em 10 dias chegará, para ter que me deslocar para um supermercado ou para onde quer que seja para comprar ingredientes. Por isso, o pão de ló, depois de tapado com a segunda forma, no caso de usarem forma de barro, o que vocês têm de fazer é colocar no forno pré-aquecido a 220 graus. Ao fim de 20 minutos vocês podem rodar o pão de ló 180 graus, de forma a que vocês consigam ter o calor distribuído por todo. O calor que eu vos estou a mencionar como calor de 220 graus é um calor ventilado, por isso eu uso a turboventilação. Se usarem só o calor estático, resistência de cima e resistência de baixo, o que vocês vão ter que fazer é colocar a forma no meio, de forma que o calor seja tão próximo de baixo como é de cima. Por isso, se tiver 10 cm até à resistência de cima, terão que ter 10 cm de afastamento também em relação à resistência de baixo. Depois, o que custa mais neste pão de ló, ao fim desses 40 minutos de confecção, é esperar. Não espreitem, porque se for forma de barro sai muito vapor e é mais calor do que aquilo que vocês pensam e podem se queimar. O que vocês vão ter que fazer é deixar o pão de ló repousar durante uma noite, durante uma tarde, para depois então abrir o pão de ló e vão sentir a frescura do pão de ló. Não vai ressoar porque a forma é de barro, mas não façam ou não executem este procedimento com uma forma de metal. Numa forma de metal, vocês têm que obrigatoriamente tirar o pão de ló dentro da forma, colocar por cima da rede do forno para arrefecer e então depois meter num saco plástico e esperar pelo menos umas 6, 8 horas para que vocês tenham um pão de ló mais fresco, mais úmido, porque se ele ficar a arrefecer ao relento, digamos assim, ao ar, ele pode secar e depois ter um toque de secura que não nos agrada e parece que foi um pão de ló que cozeu demais. Eu acho que em relação ao pão de ló também está tudo. Gostava que vocês me dissessem se têm alguma dúvida sobre o pão de ló. Se tiverem, eu gostava de esclarecer já. Se não, avanço para a receita do cabrito. As receitas estão aqui neste texto, Ariana. As receitas estão neste texto, mas vão estar no site segredosavó.pt. Está bem? As receitas vão estar aqui, mas podem ver as receitas depois no nosso site. Está bem?
Em relação às receitas que vocês depois vão fazer, eu gostava que vocês postassem as vossas fotografias. Não tenham medo das fotografias estarem feias. Eu consigo ver se vocês fizeram bem ou mal, se vocês postarem uma fotografia mesmo que pareça feia. Não custa nada, está bem? Eu consigo-vos ajudar. Se o bolo está inclinado, eu sei que o vosso forno não está nivelado. Se o forno queimou o bolo de um lado, eu posso-vos dar essas dicas como consertar esse pormenor que é importante. A Rosa está a postar o link direto às receitas. Depois vocês podem ver lá as receitas. Do cabrito, eu não vou ter propriamente uma receita. Eu vou-vos dar todas as dicas necessárias à receita, mas não vou dar a receita porque cada um depois vai aplicar o tempero ao gosto, está bem? Uma coisa é uma fórmula de um bolo, de um folar, onde eu vou ter que seguir a regra para poder correr bem. Outra coisa é dar um tempero a um cabrito ou a um cordeiro para podermos ter um sabor ao nosso gosto. Por isso aí eu não vou dar a receita propriamente dita, mas vou dar dicas para esse efeito, está bem? Gostava então que vocês entendessem um pormenor. O principal pormenor importante, que as pessoas às vezes não sabem o que é devem comprar. Se devem comprar cabrito, se devem comprar cordeiro. São duas coisas diferentes. São dois animais jovens de leite, que ainda não começaram a comer erva, digamos assim, embora eles possam beliscar umas ervinhas, não estão propriamente a alimentar-se de ervas. E o que vocês podem e devem fazer é fazer a opção de aquisição. Vamos ver. O cordeiro é filho da ovelha com o macho. Por isso, acaba por ser um pouco... O cordeiro acaba por ser o filho da ovelha. Se nós tivermos, que pertence à classe dos ovinos, por isso são as ovelhas. Se nós tivermos um cabrito, ele é filho da cabra com o bode. Por isso, se nós tivermos a possibilidade de comprar uma carne ao gosto, tanto melhor. Agora vamos ver a diferença de carne, propriamente dito, proteína. A proteína do cordeiro é uma proteína mais gorda, certo? Ao ter uma proteína mais gorda, a receita no forno poderá libertar mais alguma gordura e a tendência é que o cordeiro não fique tão seco, ok? Para mim é preferida o cordeiro do que propriamente o cabrito. E se for o cabrito, que já estou a dizer porquê. O cabrito tem uma proteína mais magra e ao ter uma proteína mais magra, acaba por ser uma proteína que pode ter tendência, ou tendencialmente, a ser mais seco ou a secar mais rapidamente no forno. Por isso, basta que vocês queiram manter essa secura e não queiram manter essa secura e durante o assado vocês vão regando regularmente o vosso cabrito com um molho que vai resultando do assado. Por isso, não sei se me estou a fazer entender, por isso o macho e a fêmea fazem um filhote, o filhote cabrito é uma carne mais magra, o filhote da ovelha acaba por ser uma carne mais gorda. Por isso, eu vou pôr aqui as diferenças no texto onde nós estamos. Eu vou pôr, começar a ter uma descendência diferente. O cordeiro é cria da ovelha e do carneiro. Por isso vamos pôr então esta frase. A primeira frase que eu coloco é esta, para vocês entenderem. O cordeiro é cria da ovelha e do carneiro, por isso pertence à família dos ovinos. E agora a frase da cabra, ou do cabrito neste caso. O cabrito já é cria da cabra com o bode, por isso pertence aos caprinos. Em termos morfológicos, eles acabam por ser diferentes. Eu vou pôr aqui, em termos de morfologia do cordeiro, eu vou pôr agora. Eu vou pôr tudo ao mesmo tempo para vocês entenderem a frase e leiam e interpretem dessa forma. Por isso, há diferenças sim. Por isso, o cordeiro tem um corpo mais robusto, a cabeça mais arredondada, com orelhas menores e não pendentes. Como as do cabrito, a carne... As do cabrito é que têm as orelhas maiores e pendem. A carne do cordeiro é mais clara, rica em gordura, mais macia. O cabrito acaba por ter uma cabeça alongada, em geral com orelhas maiores que as do cordeiro e caídas. A carne tem um sabor suave e magra. Normalmente, quando nós vamos ao talho buscar a carne, não tem cabeça. Logo, o que é que nós temos de perguntar e confiar? É cabrito ou é cordeiro? Está bem?
Por isso não podem de forma alguma interpretar. Se tiver a cabeça, vocês conseguem ver que a cabeça do cordeiro é uma cabeça mais arredondada. A cabeça do cabrito é uma cabeça mais bicuda. Agora só conseguem perceber isso se tiverem experiência, se conseguirem ter uma ao lado da outra. Caso contrário, não vão conseguir distinguir isso. E normalmente eles não têm os cabritos nos talhos, ainda se encontram os cabritos pendurados, mas nos talhos dos supermercados de grandes superfícies não têm os cabritos assim cortados, já está tudo cortado aos pedaços às vezes e leva lá o que quiseres, está bem? Por isso é uma questão de vocês poderem ver o resto. E em relação a uma frase que eu também acabei por pôr aqui porque me têm perguntado, e o borrego? O borrego é um cordeiro com menos de 1 ano e o anho é o mesmo que cordeiro, por isso anho e cordeiro é a mesma coisa. Por isso, no Porto, nós costumamos dizer, vou comprar anho, vou fazer anho assado. O anho será o cordeiro. Mas se forem ao sul, provavelmente já não vão ter a mesma designação. Cordeiro é cordeiro, anho é anho. Não, é a mesma coisa. Por isso não vamos ter preocupações, porque só existem duas famílias. São os ovinos e os caprinos. Por isso, dos ovinos vem o cordeiro, anho, e depois vem o cabrito da raça caprina. Por isso não há mais famílias nenhumas, está bem? Por isso, desta forma, eu mato um pouco a vontade, às vezes, as pessoas querem saber que carne é que devem confeccionar. Se querem uma opinião pessoal e profissional, usem o cordeiro. O cordeiro vai dar mais riqueza ao vosso prato. Sabor é bom, é macia a carne, não precisa de assar tanto, nem uma temperatura tão forte. Essas dicas do cordeiro e a diferença de um e outro já estão explicadas. Eu vou passar agora à pré-preparação do cordeiro. Neste caso não é do cordeiro, mas será do cabrito ou do cordeiro que vocês quiserem confeccionar. Por isso, o que eu quero que vocês façam, ao contrário do que muita gente faz, que temperam a carne durante muito tempo, às vezes toda a noite, de tempero ou de marinada, eu pessoalmente não aprecio esse tipo de preparação. O que eu gosto é do sabor da carne suave com um toque do tempero que a mim me vai agradar. E vocês ou põem em prática aquilo que eu vos vou dar como dica, ou põem em prática aquilo que vocês acham que devem fazer, mas nesse caso não sigam as minhas instruções, não sigam a receita que não será a receita, será a dica. Vamos ver. Se eu quiser temperar uma ave ou uma carne vermelha ou branca, mas que seja de uma raça mais velha, ou seja, imagine que eu estou a temperar um borrego. O borrego vai precisar de um banho, um sangramento, durante pelo menos 12 horas. Um capão, eu também sangro o capão durante 12 horas. Peru, também durante 12 horas. O cabrito e o cordeiro, apenas em 2, 3 horas no máximo, vocês têm o sangramento feito. Então o que é o sangramento? Por cada litro de água, 20 gramas de aguardente. Ok? Whisky novo, ou o whisky que vocês quiserem juntar, está bem? Importa é que haja água e haja álcool. E se o álcool for saboroso, melhor, porque a carne vai absorver sabor, ok? Então eu vou ter água e álcool. Neste caso não é álcool de farmácias que está esgotado, mas sim, e é muito mais caro que a aguardente. Por isso vamos utilizar aguardente do pai, do avô, da tia, ou que temos em casa, ou simplesmente um whisky novo. Vamos ter 1 litro, por cada litro, 20 gramas de aguardente. Então, se eu tiver um cabrito inteiro, eu vou precisar pelo menos 5, 6 litros de água para que ele possa ficar submerso numa bacia ou numa taparoeira grande. Certo? Então, eu vou pôr o cabrito inteiro, ou 1/4, ou metade, dentro de uma taça com água. Vou-lhe tirar os miúdos que ele possa ter, porque normalmente quando compramos meio cabrito, vem meia cabeça, vem metade do fígado, metade dos rins, metade do coração, metade dos bofos, que são os pulmões, que tudo isso será e deve ser aproveitado para fazer o arroz de cabrito, ok? É para fazer caldo, para fazer o arroz. E nesse caso, o que vocês vão ter que fazer é usar esse meio cabrito, só a parte do cabrito ou do cordeiro, mas não os miúdos, nem a cabeça, e vão pôr submerso na água. A quantidade de água que vocês puserem, vão ter que pôr 20 ml ou 20 gramas de álcool por cada litro. Por isso, até aqui as contas são fáceis. O que é que a água vai fazer? A água vai dilatar o corpo. O álcool vai ajudar a dilatar o corpo e a dar-lhe sabor.
Agora vamos dar aromas. Que aromas? Não é sal. Vamos pôr então limão espremido e tirado os pedaços lá para dentro dessa água. E vamos pôr laranja espremida e tirado os pedaços lá para dentro dessa água. E dessa forma vocês vão ter uma água rica em aromas, em que vai fazer uma limpeza em 3 horas máximo do vosso cordeiro ou do vosso cabrito. Ok? Desta forma a carne dilata, o limão dá-lhe acidez, o que vai cortar determinados parâmetros de sabor que a carne possa ter que a mim não me agradam, e a laranja vai neutralizar a acidez. Ou seja, nós temos aqui uma fórmula química, digamos assim, temos aqui uma solução de pormenores, é que nós num cabrito podemos ter resultados, mas se for num borrego vamos ter muito mais resultado. E as pessoas podem começar a cozinhar borrego, que é uma carne muito barata e uma carne muito saudável, que é uma carne muito boa, e tirar aquele sabor que normalmente ninguém gosta do sabor de borrego. E desta forma, com 12 horas de banho, de imersão, vocês vão ter uma carne mais saborosa. Então, voltando ao nosso cordeiro, ao fim de 3 horas, estando ele nesta imersão, a carne vem dilatada, ou seja, o corpo inchou, porque o álcool obrigou a isso, com a água e com o resto, e vocês vão enxugar com panos ou papel de cozinha. Após a carne estar enxugada, ou enxuta, ou seca com essa preparação, vocês podem usar ou simplesmente o nosso molho de grelhados da escola, ou utilizar um tempero ao vosso gosto. O que é que vocês fazem passar uma carne? Azeite ou banha, vão pôr alhos, vão pôr colorau, paprika ou vão pôr massa de pimentão, vão pôr louro e podem pôr uma erva aromática ou duas a gosto. Imaginem, se for o cordeiro, eu preciso lhe tirar o sabor forte? Não. Eu preciso ter hortelã? Eu digo não. Ai, mas eu gosto muito de hortelã e gostava muito que tivesse hortelã porque eu gosto de hortelã. Epá, ponham lá hortelã, ninguém se vai zangar por isso. São vocês que vão comer, não sou eu. Eu não ponho. Então, se eu gostar muito de tomilho Bela Luz, eu vou pôr tomilho Bela Luz e provavelmente não vou pôr alecrim, porque o alecrim domina muito o sabor da carne, neste caso. Então, o que vocês têm de fazer é retirar o alecrim, ou seja, não põem alecrim, põem simplesmente a eterna folha de louro e vão pôr um bocadinho de tomilho, que vai ficar bem. Ai, mas ouvi falar numa segurelha, uma tal segurelha. A segurelha acaba por ser a junção do tomilho com alecrim. Então, se vocês puserem um bocadinho de cada, vai dar um toque bom e diferente à vossa carne, em que as pessoas não vão conseguir distinguir qual é a erva aromática que vocês puseram. Porque a junção do tomilho com alecrim não vai saber nem a alecrim, nem a tomilho. Vai saber a segurelha. E a segurelha é uma erva de utilização neste tipo de preparações, mas também fica bem com vegetais, em que vocês podem perfeitamente fazer este tempero e chegar ao final e dizer assim, realmente fica diferente. Aqui o sabor do louro com o alecrim e o tomilho fica muito bem. Pronto. E é este o vosso tempero. Quanto tempo fica a demolhar? Quanto tempo fica a temperar? Apenas 1 hora. Não ponham mais que 1 hora. 1 hora de tempero é suficiente para fazer este cabrito. Ou este cordeiro. Ao fim de 1 hora, se já tem o forno no máximo que der, se tiver 300, ponham 300, se tiver 200, ponham 200, se tiver 250, que é o ideal, ponham 250. E não esquecer o sal, obviamente. Vocês têm que pôr sal. Que quantidade de sal é que vocês vão pôr? Vocês precisam de 1 colher de café, ou seja, 1 grama de sal, por cada 200 gramas de carne. Porquê? Esta carne também tem osso. Quando eu recomendo 1 grama de sal por 150, é quando se trata de carne limpa. Neste caso, é 1 grama de sal por cada 200 gramas de carne porque tem osso. Então, se vocês tiverem X gramas de cordeiro, vão ter X gramas de sal. Simples. Ele não vai salgar. Então, vocês vão levar a assar forno forte sem as batatas. Enquanto ele vai ganhar cor, que serão aproximadamente 20 minutos, de preferência com a pele virada para cima, ou seja, a parte interior, se for inteiro, já sabem que a parte interior está escondida, está protegida. Mas se for um meio cabrito ou um quarto cabrito ou cordeiro, vocês vão ter a parte da xixa ou a parte de dentro virada para baixo. Ok? Então, nesse caso, vocês vão pôr a assar durante 20 minutos a 250 graus. Ao fim de 20 minutos, vocês já têm as batatinhas descascadas. Com um pequeno golpe, se quiserem. Se não quiserem, não deem golpe, porque a batata assa na mesma. Mas estou a falar de batata pequena. Mas se derem um pequeno golpe, a batata vai assar mais rápido.
e põem as batatas, tiram o tabuleiro para fora, envolvem as batatas já naquele molho que resulta daqueles 20 minutos de confecção, e ao fim desse tempo vocês vão ter uma ave temperada. Eu não consigo estar a ler e estar a falar ao mesmo tempo. Vão ter um cabrito, um cordeiro temperado, umas batatas temperadas com um sabor proveniente do cabrito, sem corarem demais. E nesse momento que vocês metem as batatas, simplesmente baixam a temperatura para 180 graus e deixem assar os bons 40 minutos, 50 minutos, porque vocês vão precisar desse tempo para assar o cabrito com as batatas, ok? Em relação ao acompanhamento, vocês vão ter a cabeça, vão ter o fígado, ou metade do fígado, metade da cabeça, metade dos bofos, metade do coração, e vão preparar um caldo. Primeiro, o caldo é feito com a meia cabeça. Vou falar de meio cabrito, talvez seja mais fácil vocês entenderem. É feito com a meia cabeça, metade dos bofos, que normalmente eu não utilizo para comer, mas há quem goste muito dos bofos, metade do coração. Vou reservar o fígado para fazer o arroz. Então, o caldo é feito como? A água que vai receber essas carnes que foram escaldadas, por isso vocês simplesmente ligam a chaleira com água e escaldam essas carnes, elas vão ficar branquinhas e vão pô-las numa água fria, ok? Uma água fria. Nessa água fria vocês vão ter então a cabeça, os bofos e o coração. Depois o que vocês vão fazer é pôr uma cebola cortada em quatro, mas com as cascas, lavadas obviamente, os alhos, 2, 3 dentes de alhos esmagados com a casca e atirados lá para dentro, ramos de salsa ou simplesmente os talos da salsa, vão pôr um bocadinho de alecrim, ou um bocadinho de tomilho, ou louro, ok? E umas pimentas inteiras sem moer. E vão deixar ferver lentamente esse caldo com ou sem sal. Não se esqueçam que se vocês puserem sal, têm que o considerar depois no sal que vão preparar para o arroz. Se vocês não puserem sal, já sabem que a receita não vai ter sal, e depois quando fizerem o arroz vai ter sal, que é para isso que nós vamos fazer o caldo. Então, ao fim de 20, 30 minutos de fervura muito lenta, quanto menos fervilhar, ou seja, quanto menos ferver, menos turvo vai ficar o caldo. Eu vou interromper só para responder à Ana Pinto, nunca se vira a carne, ou seja, o interior para fora, não. Durante os primeiros 20 minutos, vocês deixem estar a carne com o interior protegido. Façam ganhar crosta na parte exterior da carne, do cabrito ou do cordeiro. Para quê? Para que fique estaladiço. E ao fim desse tempo, vocês podem virar para ganhar um bocadinho de cor e tornam a virar ao fim de mais 20 minutos. Ou seja, se virarem a carne, neste caso o cabrito, termina sempre com a parte da pele ou a parte exterior do cordeiro para fora, ou para o calor, está bem? Que é para ficar estaladiço, para ficar estaladiço, está bem? Eu costumo virar cerca de 10 em 10 minutos. Se nós virarmos essa carne durante de 10 em 10 minutos, o que nós vamos ter é uma perda muito grande de energia no nosso forno. Vocês nunca se esqueçam que os nossos fornos têm uma porta grande e a partir do momento que ele abre a porta para virar o cordeiro, eu vou perder muito calor. E vai atrasar muito a confecção. Por isso, eu acho que não precisa ser tão pouco tempo. 20 minutos, em 20 minutos, eu acho que é mais que suficiente. Está bem, Ana? Em relação ao arroz, o que vocês vão fazer é refogar cebola em azeite. Eu ponho um bocadinho de banha de porco preto, e vou pôr o fígado também cortado aos pedacinhos. Por isso, vou pôr o fígado cortado aos pedacinhos, a cebola, o alho picado, mas no alicate, a banha e o azeite. E quando eu tenho um refogado bonito, o que é bonito é bom, bem caramelizado, o que eu vou ter que fazer é juntar vinho branco, de forma a que ele vá limpar aquelas caramelizações todas provenientes da cebola e do fígado, que ficam retidas no fundo do tacho, fazendo com que fique com um molho castanho. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Vou misturar, imaginem, 100 gramas de vinho com 100 gramas de água. E quando eu refrescar pela primeira vez, vou refrescar com 1/3 dessa quantidade. Vou pôr um pedaço. Faz barulho, e depois baixa outra vez. E quando engordurar, significa que a água com vinho já desapareceram. O que vocês vão pôr é mais um bocadinho de água com vinho. Quem diz água, diz o caldo que vocês prepararam. Eu posso pôr 100 gramas de vinho e 100 gramas de caldo. Compreenderam? E aí nós vamos ter um sabor muito mais forte no nosso refogado e no nosso arroz do que propriamente com água da torneira. Perceberam a diferença? Então, se eu refogar e se refrescar o meu refogado de cebola com o fígado pelo menos 3 vezes, eu vou ter um refogado muito mais escuro e provém
A cor castanha do nosso arroz de forno provém desta preparação. Quanto mais caramelização, quanto mais castanho, castanho não é preto, ok? Preto é deitar fora e começar de novo. Mas castanho escuro, não tenham medo, não é mau. Vocês vão ter um arroz excelente, é um arroz que toda a gente aprecia, é um arroz de forno fantástico que vocês vão conseguir fazer. Por isso, quando tiverem pela terceira vez juntar o vinho com o caldo, ou água, se não quiserem fazer caldo, e ferver, vocês vão ter a possibilidade de juntar o arroz carolino, ok? Nem precisava dizer, mas já sabem, carolino, em que vocês vão deixar que esse arroz absorva a gordura. Todo aquele vinho e aquele caldo que desapareceram estão concentrados em 100, 200, 300 vezes. Por isso, quanto mais vezes vocês refrescarem, que 3 serão suficientes, mais forte, mais concentrado ficará o sabor do vosso arroz. Quando o arroz entra para absorver aquela gordura está muito rica em sabor. Então o arroz vai absorver gordura, que é um arroz que permite que isso aconteça. Vocês vão envolvê-lo e vão começar a juntar o vosso caldo, que está feito num tacho à parte, que foi a preparação da água com as cabeças, com os aromas, e com o coração e com os bofes do cabrito, por isso, ou do cordeiro. Por isso, vocês vão ter a possibilidade de ter um arroz fantástico. Que quantidade de arroz é que eu vou pôr? Vou fazer 1 quilo? Eu preciso no máximo 1200 gramas de caldo. Eu sei. Eu sei que vocês perceberam e aprenderam, pelo menos quem aprendeu comigo, que uma parte de arroz leva uma parte e meia de caldo. Carolino. Mas neste caso, como é um arroz de forno e se trata de um arroz de forno, eu só preciso para 1 kg, 1,2 kg de caldo. Ok? Por isso, podem pesar o caldo. 1,2 kg para 1 kg de arroz. Se fizerem meio quilo de arroz, precisam de 650 gramas. Não façam contas, porque as proporções não são certas. Mas as quantidades são estas. Se fizerem meio quilo de arroz, precisam de 650 gramas de água, neste caso, caldo. Se fizerem 1 kg, precisam de 1,2 kg de caldo. Está bem? Por isso, as proporções não são as mesmas pelas quantidades. Imaginem que vocês fazem 5 kg de arroz. Só precisam 6 kg de água. Estão a ver a diferença? Quando, na regra, seriam 5 kg de arroz, 10 litros de água, pelo menos, é o que muita gente faz, que é o dobro da quantidade de arroz. Por isso, não será isso. Vamos precisar de apenas para 1 kg de arroz, 1200 gramas de água. O arroz vai ferver. Não esqueçam que se já têm sal no caldo, só vão retificar o sabor do arroz ao fim de 2, 3 minutos de fervura. Mas se não puseram sal no vosso caldo, têm que pôr sal logo de início com o caldo que vocês estão a juntar, de forma a que vocês consigam ter o sabor bom logo desde o início. Não é no final, que o arroz está insosso, que nós vamos pôr sal fino ou grosso para temperar, está bem? Então, o arroz fica a confeccionar. Esta preparação, se for feita num tacho de ferro, fica muito bom. Se for feito num tacho de barro, ficará muito melhor. E quanto melhor o material que nós vamos usar para confeccionar, melhor o resultado final do arroz. Então, neste caso, quando o arroz começar a ferver, simplesmente destapamos e vamos terminar este arroz no forno, na parte funda do forno. Mas eu estou a utilizar a resistência de baixo. Então, põe um tabuleiro a vedar um bocado, ou velar um pouco o calor, ou a grelha, e põe o arroz a acabar de confeccionar por baixo. E então, quando o cabrito estiver pronto, ou o cordeiro, terão o arroz pronto também. Eu sei, já me perguntaram, aqui noutra mensagem, eu acho que não havia necessidade de estarem a fazer perguntas por mensagem privada, mas eu tenho aqui. E grelos. Ok, grelos, nós vamos cozer, de preferência frescos. Vamos saltear em azeite e alho. Enfarinhar um pouco de farinha, ou seja, quando eles forem salteados, vou pôr farinha. A farinha vai fazer a ligação da gordura que temos nos grelos e vamos acabar por ter uns grelos mais macios, ok? Se utilizarem grelos congelados, a Gelcamp tem uns grelos excelentes, vocês podem utilizar os grelos da Gelcamp. Vocês cozem em muito pouca água, podem pôr já sal nessa água e depois põem os grelos a cozer, tapam e ao fim de 5 minutos, 6 minutos, provem. Provem porque às vezes os grelos não ficam cozidos o suficiente e depois estamos a comer os grelos com uma carne excelente, um arroz fantástico, umas batatas tão boas e douradinhas, com os grelos quase crus. Por isso, cozam-nos, provem. Há quem diga teste, e estou a dizer provem, porque eu não consigo ensinar isso. Se eu estiver a confeccionar, tenho um defeito muito grande em nunca provar a comida. Isso corre bem, mas pode correr mal. E se correr mal, depois consertar já é mau.
E pronto, e aqui ficam as dicas do cabrito ou do cordeiro. Se tiverem alguma pergunta, façam-na agora ou calem-se para sempre, como dizem. Eu não sei se vocês perceberam as dicas que eu vos dei, se toda a gente acompanhou. Eu não vou escrever receita de cabrito, por isso a receita de cabrito vocês têm mesmo que ver o filme para perceber o que está cá escrito. Nós já estamos com 1h15 de direto. Já estou há 1h15 a falar. Não estou cansado, obviamente, mas se vocês tiverem perguntas, eu respondo. Não tiverem perguntas, vamos dar por cancelado o nosso direto. Agradecendo a todos os presentes que cá estiveram. Não esqueçam que nós estamos com a escola fechada, mas estamos sempre próximos dos alunos. Ao estar próximo dos alunos, trata-se precisamente de dar este acompanhamento nestes diretos e nas dicas que eu vos posso dar em texto na minha página. Estamos com formação online. Esta formação online custa apenas 5€, mas que vocês devem comprar uns módulos de 10 horas para garantirem a vossa formação, porque nós estamos com lista de espera já na formação online. A formação online não é mais nem menos do que eu ver aquilo que vocês estão a cozinhar. Por isso vocês vão ter que escolher as receitas que querem fazer. Eu vou-vos dar a lista de ingredientes que vocês devem comprar. E ao terem a lista dos ingredientes, quando formos executar a receita, vocês têm que ter tudo à mão para perder o menos tempo possível. Eu vou ver se vocês fazem bem, eu vou-vos dar as dicas em direto e vocês vão conseguir falar comigo porque a formação é individual. Por isso, eu vou estar a falar convosco conforme estou a falar, neste mesmo sítio, neste mesmo local onde eu estou, mas vou ver aquilo que vocês vão estar a confeccionar. Tem resultado muito bem. Temos pessoas com experiência desta formação que têm feito coisas muito boas. Não vou mencionar nomes porque as pessoas não querem ser reconhecidas, por isso é uma questão de vocês experimentarem. 5€ é quase nada e é uma forma de vocês estarem mais próximos de nós. Já estamos a criar grupos de turmas. Fica aqui o apelo ou fica aqui a dica, se vocês quiserem, se estiverem próximos dos vossos colegas, criem um grupo da vossa turma através do WhatsApp, e através do WhatsApp eu consigo ajudar-vos a fazer aquilo que eu tenho feito nas outras turmas. Nós ficamos com turmas interrompidas e quando estivermos com as turmas completas, ou seja, que os alunos todos estejam nessa turma, na turma 149, a última turma de cozinha, já começamos a dar trabalhos e já começamos a ter bons resultados desses trabalhos. Por isso, é uma questão de vocês prepararem, juntarem a turma, colocarem-me depois como administrador ou moderador desse grupo, para vos poder ajudar nos trabalhos que vocês possam ter comigo, neste caso comigo. Por isso, eu acho que vocês podem estar à vontade comigo. Já sabem que eu sou uma pessoa simples, não sou complicado. Às vezes complico nas respostas, porque não dou a resposta que vocês estão à espera. Mas façam perguntas. Eu acho que já não é mais nada a dizer. Uma Páscoa feliz para todos, dentro das possibilidades. Fiquem em casa, há muita coisa para fazer em casa, as compras também vão parar a casa, por isso não é por aí. Saia o menos possível e vamos matar este bichinho.